A paz do Senhor esteja com todos vocês que acompanham essa pregação. E hoje a gente vai meditar no Salmo 121. Salmo 121, que diz o seguinte: queria que a igreja abrisse a sua Bíblia e acompanhasse. Vamos fazer uma exposição da palavra, cujo título da mensagem de hoje é O Socorro que Nunca Falha. Eu estou com a nova Almeida atualizada e diz o seguinte, o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia o sol não o molestará, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela palavra que será ministrada hoje e que as pessoas que estão acompanhando ou irão acompanhar um dia, seja de noite, de manhã, de tarde, de madrugada, não importa o horário, que seja alcançado pelo teu amor e pela tua graça, Senhor. E aquelas pessoas que estão precisando de socorro, que essa palavra possa penetrar no coração, na mente, na alma, para que seja restaurada de todo pecado, de toda opressão que esteja vivendo nesse momento, Senhor. Abençoa a nossa vida e abençoa a palavra que será ministrada agora, nesse momento. É em nome de Jesus que nós te pedimos e oramos. Amém. Irmãos, vivemos em tempos marcados pelo medo, pela ansiedade, pela depressão, pela insegurança. E muitos estão caminhando cansados emocionalmente, espiritualmente e até, muitas das vezes, mais fisicamente. Esgotamento físico, espiritual e emocional. Há pessoas que chegam à igreja perguntando silenciosamente: quem vai me ajudar? Quem está cuidando de mim? Será que Deus ainda está olhando para a minha vida? Muitas pessoas vêm do mundo, ouvem a palavra, ouvem o louvor, ouvem uma mensagem, leem um panfleto e precisam de ajuda. Se identificam com o evangelho e vêm à igreja à procura de ajuda espiritual, de ajuda física também. E o Salmo 121 responde exatamente a essas perguntas. Este salmo pertence aos cânticos de romagem, do salmo que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Cantados pelos peregrinos israelitas, enquanto subiam para Jerusalém nas festas religiosas. A viagem era perigosa, eram estradas difíceis, haviam ladrões, haviam animais selvagens, o sol era extremamente escaldante e as noites eram eximiamente frias. Enquanto caminhavam entre os montes, os peregrinos aprendiam uma verdade poderosa: o verdadeiro socorro não está na criação, mas no Criador. E é assim que os israelitas subiam a cidade, entoando cânticos, salmos de louvor e gratidão ao nosso Deus. Jerusalém ficava numa região montanhosa. Os viajantes precisavam atravessar caminhos perigosos para adorar no templo. Muitos povos pagãos colocavam seus altares nos montes, acreditando encontrar proteção espiritual ali, por ser uma cidade conhecida espiritualmente, protegida por Deus. E o salmista, porém, olha para os montes e declara: meu socorro não vem dos montes, meu socorro vem do Senhor. A minha ajuda, o meu auxílio não vem da cavalaria, do exército que pode vir daqueles montes, mas está além daqueles montes, está além dessas montanhas. O meu auxílio, o meu socorro vem de Deus. E o Salmo 121 é um cântico de confiança total na proteção divina. E o tema central, irmão, do Salmo 121 é: o Senhor guarda o seu povo em todos os momentos da vida. Não é só no nascimento, não é só na juventude, na maturidade, na velhice, não. O Senhor guarda o seu povo em todos os momentos da vida. Então a gente vai dividir aqui o sermão em 4 pontos. O Senhor é o nosso socorro constante, que vai do versículo 1 ao 2. O Senhor é o nosso guardador fiel, versículo 3 ao 4. O Senhor é a nossa sombra protetora, do versículo 5 ao 6. O Senhor guarda a nossa vida eternamente, do 7 ao 8. E o primeiro ponto que a gente vai examinar é o versículo 1 e 2. O Senhor é o nosso socorro constante, que diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia.
O salmista começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Socorro igual ao Senhor. Criador é maior do que a criação. O salmista faz uma pergunta profunda: de onde me virá o socorro? Ele olha, irmãos, para os montes, mas entende que a sua esperança não está neles. O socorro verdadeiro vem do Senhor, e não de qualquer Senhor, mas do Senhor que criou os céus e a terra, como ele declara, do Deus soberano, do Deus todo-poderoso, aquele que, quando as luzes se apagam, aparecem as constelações, milhões, bilhões de constelações. É nele que o salmista deposita a sua confiança, a sua esperança. Se Deus criou tudo, irmãos, então nada foge do seu controle. Não há Big Bang, não há teoria da evolução. A teoria da criação. Deus criou do início do universo até o fim. Muitas pessoas estão procurando socorro no dinheiro, na estabilidade, nos relacionamentos, nos recursos humanos e até em si mesmo. Mas o Salmo nos lembra que o socorro definitivo vem do Senhor. Irmãos, homens falham, recursos acabam, emoções mudam, mas Deus permanece sempre fiel. E uma ilustração que eu queria passar por irmãos aqui: uma criança pequena pode atravessar um lugar perigoso, em paz, quando segura firmemente a mão do pai. O ambiente continua difícil, mas ela confia em que está conduzindo. Assim é o crente. Nossa segurança está em Deus. Não importa o quão tenebroso, o quanto escuro seja a estrada. Não importa os animais ferozes ou as setas que andam pelo dia, se a gente está segurando na mão do nosso Pai. Então, o primeiro ponto aqui que nós temos que ter certeza é que o Senhor é o nosso socorro constante. Não é a nossa conta bancária, não é o nosso emprego, seja ele temporário ou efetivo. Porque muitas pessoas que têm um emprego efetivo, concursados públicos, querem garantir a sua segurança ali. Muitos empresários querem depositar sua confiança na sua conta bancária, nos seus funcionários, nos seus bens materiais. Muitos outros crentes querem depositar sua confiança na sua intelectualidade, no seu conhecimento próprio, na força do seu braço. Mas só basta um vírus que tem o tamanho de 10 elevado a menos 1, a menos 11, um vírus, entrar no sangue e toda aquela confiança ir para o espaço, ir para a terra. Não há carros, não há dinheiro, não há tecnologia, não há inteligência artificial que dê jeito. Não há Elon Musk, Steve Jobs, Silvio Santos, não há nada na medicina que possa deter a vontade do Senhor. O segundo ponto que eu quero trazer essa noite, essa pregação, é: o Senhor é o nosso guardador fiel. Versículo 3 e 4 diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormirá aquele que guarda você. É certo que não dorme, nem dormita o que guarda Israel. O salmista apresenta Deus como guarda vigilante, como aquele sentinela. 24 horas. Os guardas humanos dormem, mas Deus não. Os homens se distraem, Deus não. Os homens falham, Deus não falha. Ele guarda continuamente o seu povo, como guardou no início e está guardando hoje. E ele diz: não permitirá que os seus pés vacilem. E o que é que isso significa, irmãos? Fala da sustentação divina na caminhada. Não significa que o seu pé não vai se queimar por causa do solo que está quente. Não significa que o seu pé vai sentir calafrios porque a estrada é fria, ou vai sentir dor porque a estrada é... Não está falando dos pés fisicamente ali, e sim da caminhada do cristão, do peregrino aqui na terra. Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece as suas dores escondidas no coração. Deus trabalha enquanto você dorme. Mesmo quando você não percebe, Deus continua agindo. É só você perceber que quando você dorme, seu coração continua batendo, os seus pulmões continuam respirando. Isso é maravilhoso, irmão. Deus sustenta os pés cansados, a caminhada, a peregrinação. Ele fortalece quem pensa em desistir. Quantas vezes você, irmão, irmã, que está em casa, que está aqui,
Não pensou em desistir da caminhada? Não pensou em desistir da própria vida? Muitas pessoas aqui até pensaram em cometer um ato contra a própria vida. Mas foi ali o amor, o domínio próprio, o Espírito Santo dizendo, não, Deus é o Senhor da sua vida, não é você. E Deus te resgatou das trevas para a luz. E é por isso que você está ouvindo essa pregação, está aqui junto conosco. Talvez você esteja vivendo batalhas emocionais, crises familiares, medo do futuro, cansaço espiritual mental, ansiedade, estresse ou depressão. Mas o Senhor continua guardando a sua vida, você não está abandonado. Apesar de aparentar o silêncio de Deus, mas Deus não está em silêncio, é você que não quer escutar. Abra a sua palavra, ouça um louvor, ouça uma pregação, fale com aqueles que seguem a Jesus Cristo. Muitas vezes a gente se distancia do Deus Todo-Poderoso, Soberano, e a gente acha que Deus está em silêncio. Não, nós que tampamos nossos ouvidos para não ouvi-lo. Deus fala conosco através de sinais, através de louvor, através de mensagem, através principalmente da sua palavra, da oração. Você tem falado com Deus ultimamente? Você tem confessado as suas fraquezas? Você tem falado com Ele sobre seus problemas? E até sobre a gratidão, porque a gente é tão ingrato que só fala com Deus para falar dos nossos problemas. Você já parou para falar com Deus, orar ao Senhor e agradecer a Ele pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu emprego? Ah, mas eu estou desempregado, hoje eu estou doente. Mas Deus, mesmo assim, você tem que ser grato por ter te criado e ter colocado dentro de você o Santo Espírito. Então, o segundo ponto, o Senhor é o nosso guardador fiel. Creia, irmão. Creia que Ele está guardando você por uma coisa muito melhor. Os propósitos de Deus são desconhecidos. O processo que ele faz na nossa vida, muitas das vezes é doloroso, é dolorido, é árduo, mas é um processo para que o propósito chegue até a nossa vida. E muitas vezes a gente desiste antes do tempo, pela nossa fraqueza, pelo nosso pecado, pelo nosso esfriamento espiritual. Terceiro ponto. O Senhor é a nossa sombra protetora. Versículos 5 e 6 diz o seguinte: o Senhor é quem guarda você. Observe o poder que tem esses versículos. O Senhor Deus é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia o sol não te molestará, e nem a lua de noite. E o que é que esse salmo quer dizer aqui? Quer dizer que vai ter uma nuvem me cobrindo durante o dia e vai ter uma nuvem, um sol, alguma coisa me aquecendo durante a noite? Não. Aqui ele está fazendo um contexto para aquela época. No deserto, a sombra era questão de sobrevivência. A sombra representa o quê? Proteção, refrigério, cuidado, proximidade. Então no deserto o sol era escaldante. Então ele está querendo fazer uma analogia que a sombra representa o quê? Proteção divina, refrigério, cuidado, proximidade, intimidade com Deus. E o texto fala o quê? O sol de dia e a lua de noite. Ou seja, Deus protege em todos os tempos. Seja verão, seja inverno, seja outono, seja primavera, seja lua nova, seja lua cheia, não importa. Deus protege em todos os tempos, porque Ele é bom o tempo todo. Existem dias de sóis queimando muita gente. Pressões, ansiedade, aflições, dívidas, perseguições, problemas financeiros, problemas familiares, problemas no matrimônio. Esses são os dias de sóis, queimando os crentes. E também existem noites de luas, com muito frio e difíceis. O medo, a angústia, a solidão, crises na alma, crises existenciais. Mas o Senhor continua sendo um abrigo para o seu povo. Muitos crentes, irmãos, em meio à crise política, à crise financeira, ficam tenebrosos, amedrontados, angustiados, se sentem só nesse mundo. Quando deixam o mundo de lado, pelo conhecimento da verdade, não tem aquele ciclo de amizade que possa apoiá-lo. É aí onde a igreja entra, para apoiar essas pessoas, esses novos convertidos, a abraçá-los, a acolher com amor, com carinho. Assim como a sombra acompanha uma pessoa constantemente, Deus permanece ao lado dos seus filhos. Mesmo quando você não sente, Ele continua presente.
Embora você não sinta, dependendo da luz, do ângulo da luz, a sua sombra fica às suas costas. Você não vê, você não sente a sombra, mas Deus está ali como a sombra, pertinho de nós. Foi o que Cristo nos prometeu, que Ele iria subir ao Pai, mas que Ele ia deixar o quê? Um novo Consolador. Ele, para os discípulos naquele tempo, era o Consolador perfeito. E Ele também deixou o novo Consolador, que foi o quê? O seu poder morando dentro de nós. Então, o terceiro ponto, irmãos, é que vocês não possam esquecer. O Senhor é a nossa sombra protetora. Ele nos protege independentemente das estações do ano, independentemente dos dias da semana, independentemente das luas novas, luas cheias, eclipses, tanto faz. Ele é o nosso cuidador. Quarto ponto. O Senhor guarda a nossa vida eternamente. Versículos 7 e 8 diz o seguinte: o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. E qual é a explicação desse salmo aqui? O salmo termina com uma promessa gloriosa. Ele guardará a sua alma. Deus não cuida apenas das coisas materiais. Ele cuida do que é eterno. Ele pode guardar a sua casa, Ele pode guardar o seu transporte, Ele pode guardar o seu trabalho, mas principalmente o que é mais precioso aos olhos de Deus é a sua criação. Ele cuida do que é eterno. A nossa alma, nosso espírito é eterno. Casa, transporte, tudo, computadores, televisões, tudo isso aqui vai findar um dia, porque é material, não tem vida. Mas a nossa alma, que Ele mesmo criou, essa sim tem valor preciosíssimo para o nosso Deus. E Ele guardará a minha alma, a tua alma, a nossa alma eternamente. Saída e entrada. O que é que significa isso? Significa toda a vida, irmãos. A saída significa a morte. A entrada significa o quê? O nascimento. O nascimento físico. O nascimento físico. Não é... Deus não cuida de nós somente quando nós nos convertemos. Nós sabemos da sua proteção quando nós nos convertemos realmente. Mas Ele vem me guardar, irmãos, desde que eu nasci, desde a minha entrada aqui na terra. Porque Ele sabia quem eu era, a quem eu ia servir. E se eu andei no mundo, se eu andei aí no mundo afora, longe dos seus caminhos, Ele sabia que hoje eu estaria nos caminhos dEle. E Ele me guardou muitas vezes naquele tempo que eu era do mundo. Me guardou de droga, de prostituições, me guardou de andar com pessoas erradas, me guardou de fazer alguma coisa que me pudesse estar preso, que me pudesse estar morto hoje. Ele me guardou para que eu pudesse estar hoje aqui falando das suas maravilhas, da bendita salvação, do sacrifício de Jesus Cristo. Saída e entrada significa toda a vida, começo e fim, ida e volta, juventude, a velhice, tempos bons e tempos difíceis. E o texto termina dizendo: desde agora e para sempre, eternamente. O cuidar de Deus atravessa a eternidade, irmãos. Desde a fundação do mundo, desde Gênesis 1:1 até Apocalipse, quando vier a consumação de todos os tempos, da volta de Cristo, Deus vem cuidando e vai cuidar de nós, vai cuidar de você. Arranque essa ansiedade, essa depressão, essa tristeza dentro do seu coração. Olhe para o alto, olhe para o céu, que é infinito. Não sei qual o tempo que está fazendo na sua cidade, nesse momento, se está nublado, se está cinza, se está chovendo, se está nevando, se está um tempo claro, não importa. Respire o ar e veja o que quanto Deus tem feito por você e fará. Você pode até estar passando por momentos difíceis, financeiramente, espiritualmente, fisicamente, adoentado, desempregado, ou passando por uma tribulação dentro da escola, da faculdade, da família, não sei, mas Ele vai cuidar. Creia. A fé é algo que está intrínseco ao povo de Deus. Deus guarda a nossa caminhada diária. Nada foge dos seus olhos, irmãos. Deus guarda a nossa alma. Nossa salvação está segura nele. Não está no mundo. Não está no pastor. Não está na denominação ABC. Está nas mãos dele, do Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode arrancá-lo. Deus guarda o seu povo eternamente. Seu cuidado nunca termina. Jamais termina, porque Ele é um ser eterno, inesgotável. É poderoso. Ele é amoroso. Ele é a própria justiça. A aplicação que eu faço para a igreja hoje. Talvez você, hoje, existam pessoas aqui, na igreja, nesse momento ouvindo em casa, cansadas,
preocupadas, abatidas, desanimadas, inseguras, deprimidas, com tudo que está acontecendo hoje no mundo, com os terremotos que aconteceram agora na Venezuela, milhares de pessoas morrendo, milhares de pessoas ainda desaparecidas, o El Niño chegando aí, e muitas pessoas estão preocupadas, desanimadas, inseguras, deprimidas, ansiosas. Mas o Salmo 121 nos lembra, Deus continua do controle, não importa o que aconteça no mundo. Deus continua guardando, Deus continua nos sustentando. Cristo nunca abandona os seus filhos, creia nisso. Não importa as tempestades que estejam acontecendo no mundo lá fora. Não importa as crises que o mundo político e econômico estejam sofrendo lá fora. Não importa qual vírus, se é o Covid-19, se é outro vírus que virá, não importa você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque Deus cuidou, está cuidando e cuidará de você. Você e toda a sua família que crê nele, no nome do Senhor Jesus Cristo. É só você se arrepender dos seus pecados, crer nele e ter uma fé perseverante nele. Uma caminhada de santidade de vida, de transformação de mente. Lembre-se que Cristo nunca abandona os seus filhos. Como é que um pai pode abandonar o seu filho? Aí você pode me dizer, missionário Ricardo, mas tem filhos que matam pais, mães que matam, que abortam seus filhos, mas infelizmente essas pessoas não são mães, essas pessoas não são pais, essas pessoas são apenas animais. Essas pessoas infelizmente perderam a razão. E eu não posso chamar uma pessoa de pai que mata seu próprio filho. Então Deus é pai, e Ele nunca abandona os seus filhos. E para concluir a mensagem de hoje, o salmista começou perguntando, de onde virá o meu socorro? E terminou descansando na certeza, o Senhor guardará. Veja que o texto começa ele dizendo, no primeiro versículo, eleva os meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta, um questionamento, de onde virá o meu socorro? E no final, lá no finalzinho ele diz, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Sabe por quê, irmãos, ele diz isso? Porque ele faz uma pergunta que já sabia uma resposta. É uma pergunta retórica. Ele está fazendo apenas uma pergunta, se colocando no seu lugar, que não sabe ainda a resposta, mas que hoje você sabe essa resposta. De onde vem o seu socorro? Vem de Deus. Não vem do seu trabalho, não vem de governo, não vem da igreja. Vem do nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Aquele que desceu à terra, foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que o sacrifício perfeito Deus tenha aceitado, para que pudesse lavar todos os meus e seus pecados. E hoje já nenhuma condenação há, se você estiver em Cristo Jesus. O Salmo 121 nos lembra que toda a nossa esperança não está na força humana, não está no dinheiro, não está na sua estabilidade, não está nas circunstâncias, nas tecnologias, na medicina. A nossa esperança está no Senhor, aquele que não dorme, aquele que não falha, não perde o controle de nada e nunca abandona o seu povo. E hoje Deus está chamando pessoas que precisam voltar a confiar nele, a descansar no Senhor, no seu poder, a entregar suas preocupações e renovar a sua fé. Levante os seus olhos, o seu socorro vem sempre do Senhor. Que você nesse momento possa orar com o Senhor. Se você não tem falado com Ele, tome esse espaço de tempo após a pregação, durante a música, que você possa estar confessando seus pecados e dizendo, o Senhor é o meu socorro, que nunca falha. Ore ao Senhor, fale com Ele nesse momento e prometa que nunca vai se desviar ou se afastar dos seus caminhos, que você vai ser uma pessoa, um crente mais vivo, mais coerente, mais reto nos caminhos do Senhor. Feche seus olhos agora enquanto eu oro para finalizar a mensagem de hoje e pense no quanto Deus já te socorreu em momentos muito difíceis. E essa ingratidão possa se tornar em momento de agora de louvor ao Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque Tu és o nosso socorro fiel. Quando estamos cansados, Tu nos sustenta, Senhor.
Quando temos medo, Tu nos guardas. Quando pensamos em desistir, Tu nos fortaleces, Senhor. Quando pensamos em ir para longe, o Senhor fortalece os nossos pés para voltar. Nos ajuda a confiar mais em Ti do que nas circunstâncias dessa vida. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Fortalece os abatidos de coração, consola os aflitos e renova os cansados. Que possamos viver todos os dias descansando na certeza de que o Senhor nunca dorme e nunca abandona os seus filhos, Senhor. Que o Senhor possa penetrar, alcançar aquelas pessoas que estão escutando nesse momento, Senhor, essa mensagem. Que o Senhor possa convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Que o Senhor possa convencer que não há salvação senão em Cristo Jesus, Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há vida senão na presença do Teu santo nome, Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça vocês cada dia mais e que Ele possa nos guardar e ser o nosso socorro, que nunca falhou, não falha e nunca falhará. Amém? Que Deus abençoe.